Bom dia, estamos mais uma vez no livro de Daniel. Vamos continuar nosso estudo pedindo a ajuda de Deus para revelar esses segredos, assim como Deus revelou para Daniel há tanto tempo, que Deus revele para nós hoje também. Pai amado, nesta manhã nós reconhecemos que toda a sabedoria, todo conhecimento vem do Senhor. Tudo que o Senhor tem revelado aqui, o Senhor revelou para servos teus no passado. As Escrituras foram escritas e também foram vividas por homens e mulheres que puderam caminhar contigo. Nós queremos ser descendentes, seguidores do Senhor e seguidores daqueles que antes de nós puderam conhecer a Ti, puderam conhecer um pouco daquilo que o Senhor tinha para revelar. Em cada época o Senhor revelava algo que era importante para eles e foi formando esse tecido, esse quebra-cabeças maravilhoso que é a Tua palavra, mostrando peça por peça a Tua palavra, o Teu plano, o Teu conhecimento, a Tua sabedoria. Nós dependemos do Senhor nesta manhã, reconhecemos a nossa necessidade. Nós também vivemos dentro de uma geração, dentro de uma época em que precisamos muito de Ti, assim como em todos os tempos passados, mas para nós o desafio é hoje, nós precisamos do Senhor hoje. Em nome de Jesus, pedimos a Tua graça e a Tua revelação. Amém. Então nós estamos ainda no capítulo 4 de Daniel, estamos bem no finalzinho. Semana passada falamos sobre como Nabucodonosor foi humilhado e depois foi exaltado. É uma história muito singular, não tem outra história semelhante que nós conheçamos, assim, de como um rei pagão foi humilhado diante de Deus. Aquilo que nós vemos, né? Não imaginamos, nós imaginamos porque não aconteceu ainda, mas é coisa certa que vai acontecer no último dia. Todo joelho vai se dobrar. Então, todos os reis da terra, todas as autoridades, todas as pessoas vão se dobrar diante do Senhor. Esse aqui é algo que aconteceu antes, um gosto, uma entrada, uma amostra daquilo que vai acontecer no final. Então Deus fez isso na vida de Nabucodonosor, foi algo muito diferente, mas foi algo para nos mostrar o que Deus pode fazer, tanto no sentido de realmente humilhar quem está muito exaltado em si mesmo, como também para mostrar que aquele que se humilha, mesmo um rei pagão, e como a gente sempre tem falado, a Bíblia não fala, olha, ele se converteu, ele teve vida eterna. A Bíblia não define essas coisas, é a primeira pergunta que a gente tem sobre personagens até do povo de Deus. A gente fica pensando o que vai acontecer com Saul, com Salomão, com outras figuras, outros personagens na Bíblia que tiveram um fim que não foi bom, né? Tiveram um final de história que não foi bom, mas só Deus conhece e Deus resolveu não definir isso na Bíblia. Ele não fala como ele vai julgar, como que vai ficar isso na eternidade. Hoje, dentro do nosso contexto de igreja, de nova aliança, de salvação em Jesus, nós temos uma tendência de fazer essa pergunta: a pessoa foi salva ou não foi salva? A pessoa vai ficar com Deus eternamente ou não? E embora isso seja uma questão muito pertinente, muito importante para cada um de nós, a Bíblia não revela, porque a Bíblia não quer que o homem passe julgamentos, que o homem tente descobrir como é que Deus resolve isso e que o homem tente fazer os juízos. Quem vai fazer esse juízo, quem vai fazer esse julgamento é Deus. Mas Deus mostrou na vida de Nabucodonosor que mesmo uma pessoa como ele poderia ser humilhado, como vai ser humilhado no final de tudo. Ele passou
antes do dia final, ele passou por uma humilhação. Ele foi julgado, não que os pecados dele foram todos pagos pelo castigo que ele passou, mas ele foi julgado pelas coisas que ele fez. Ele fez muita maldade, ele foi muito cruel, ele foi muito exaltado. Então, e ele teve o coração, aqui na história, no momento do juízo dele, ele teve o coração transformado no coração de animal. Mas como nós vimos semana passada, essa mudança de coração é algo que acontece em todos os seres humanos que ocupam posições de exaltação, sejam quais forem, podem ser pequenas posições, pequenas esferas de autoridade. Quando a pessoa se exalta, ela passa automaticamente, quer dizer, pelo juízo de Deus. Romanos 1 descreve um processo de todas as pessoas que não dão glória a Deus vão se degenerando, né? Vão caindo. Então, nosso coração passa a ser um coração como o de animal, ok? Então, isso aconteceu com Nabucodonosor. Ele passou provavelmente 7 anos, foi 7 tempos, não sabemos se era exatamente um ano cada tempo ou não, mas provavelmente. Então ele passou um período possível de 7 anos vivendo uma vida como se ele fosse animal. Ele foi rebaixado para uma posição muito, muito humilhante. É uma humilhação você perder o poder, é uma humilhação as pessoas olharem e verem os seus defeitos. Tem muitas formas de humilhação, mas Nabucodonosor ele foi humilhado além desse limite normal, né? Se tornando um animal e vivendo como se fosse um animal, até que ele veio a reconhecer a soberania de Deus. Então ele passou por algo muito, muito singular, muito diferente, mas ele reconheceu, ele chegou ao ponto de reconhecer a sua exaltação, o seu orgulho, se humilhou diante de Deus e foi restaurado. E uma coisa que devemos sempre lembrar e sempre entender, os juízos de Deus, claro, até chegar ao juízo final, vai chegar um momento em que o juízo não tem mais o propósito de redimir, pelo menos é o que nós entendemos na palavra de Deus, que vai ter um dia de acertos finais. E quem não se humilhou anteriormente não vai ter mais essa chance de ser restaurado. Mas todos os juízos de Deus, até algo tão sério como isso que aconteceu com Nabucodonosor, e tudo que acontece na nossa vida, tudo que está acontecendo na nação, no mundo hoje, tudo, sem exceção, todas as coisas que Deus faz no sentido de permitir juízos, no sentido de permitir tempos difíceis, tudo tem o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento e à restauração. Os juízos de Deus têm o objetivo de redenção. Então, nós vamos finalizar o capítulo 4 de Daniel, mas eu quero tomar alguns minutos, né, uma boa parte, né, dessa aula para falar sobre os 2 caminhos para a exaltação. Nós temos visto já em várias aulas sobre como Deus age nos reinos, nos governos humanos. Então, os governos humanos são uma sucessão de pessoas que recebem a autorização de Deus. Ninguém pode chegar a uma posição de poder sem a autorização de Deus. Então, primeiro vem uma autorização de Deus para ocupar aquela posição. O livro de Daniel mostra claramente que Deus coloca e Deus tira. Então, toda pessoa, não só na política, em toda posição de autoridade, toda posição de influência, Deus permite que a pessoa chegue àquela posição, Deus autoriza. Porém, nessa posição, o coração humano é elevado. E quando o coração do homem é elevado, isso produz várias consequências.
produz a consequência de opressão, pessoa que começa a se exaltar, não tem mais sensibilidade pelos outros, ele quer manter sua posição. Então, a pessoa que está em posição de autoridade, isso é natural, isso não é um ou outro, isso acontece com todos, acontece comigo, acontece com você. Se nós ocuparmos uma posição de autoridade, a tendência, não é necessariamente o que acontece, mas a tendência em todos é manter o seu poder, se agarrar ao poder, e isso vai ter uma consequência de fazer com que você seja menos sensível para os seus semelhantes. Você vai ter uma tendência de oprimir, porque para manter a sua posição de poder, você precisa oprimir os outros. Aí Deus vai tirar do poder. Isso, claro, que vai depender de cada situação. Às vezes não acontece durante a vida da pessoa, mas vai ter um momento em que Deus vai tirar do poder aquela pessoa, aquele partido, aquele império, aquela sequência. Deus vai abaixar a pessoa e vai permitir que outra pessoa entre no lugar. Então, essa é a história da humanidade. Então, só por alguns instantes, nós só queremos... cada um desses assuntos poderia se aprofundar muito, mas eu quero seguir um pouquinho só para a gente entender esses dois caminhos para a exaltação. Um é o caminho de buscar glória para si mesmo. Quem iniciou isso? O próprio Satanás. Foi dali que veio. E eu queria só mostrar que essa história de Nabucodonosor, ela tem muitas implicações, não é uma história única, isolada. É uma história que faz parte da história da humanidade e que nós precisamos entender de onde que veio isso, né? Tem muitas e muitas passagens que falam sobre isso, mas eu quero primeiro ler um texto que quando eu me lembro do assunto de orgulho, quando eu me lembro assim, aonde vai levar o orgulho humano, geralmente eu me lembro desse capítulo, Isaías capítulo 2, eu quero dar uma passada rápida pelo capítulo todo, não vou ler todo, mas eu quero mostrar algo muito interessante nesse capítulo, porque ele descreve o final. Então, nós temos falado assim, que o livro de Daniel aponta muito para os últimos tempos, a história de Nabucodonosor aponta em alguns aspectos para o anticristo, para o sistema babilônico, o sistema do fim. Então, nós estamos vivendo numa época que, claro, nós estamos pensando muito no fim dos tempos, e toda geração, quem estava buscando a Deus, olhava para o fim. Desde antigamente, os profetas falavam do dia do Senhor, porque algo que acontecia naquela época já apontava para isso. Então, veja essa visão que Isaías teve no capítulo 2, Isaías 2. Então, ele começa com uma visão do reino de Deus. Visão que teve Isaías a respeito de Judá e Jerusalém. Versículo 2. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, se engrandecerá por cima dos outeiros. Então, a Bíblia usa vários símbolos, várias simbologias, várias figuras para falar de autoridades, de governos. Nós temos visto nesse sonho de Nabucodonosor, em Daniel 4, a figura das árvores, os cedros muito elevados. Então ali falava assim sobre a árvore que crescia mais alto, era uma árvore que representava um reinado acima dos outros. Aqui fala de montes, é uma outra figura que fala de reinos. Várias vezes na Bíblia nós encontramos essa simbologia, né? E aqui está falando sobre o tempo do fim. Quando Jesus já voltou, estabeleceu o seu reino, Isaías está vendo como vai ser na terra. Nós entendemos que essa profecia se refere ao milênio, então essa profecia está apontando para o tempo em que Daniel, né, ele já falou sobre isso no capítulo 2, sobre a pedra que foi cortada sem mãos humanas e cresceu e se tornou
um monte que encheu a terra toda. Então, a Bíblia fala muito sobre o tempo em que o reino de Deus vai realmente dominar sobre toda a terra, que era o propósito de Deus desde Gênesis 1 e 2. Deus já falou com o homem para se multiplicar, encher a terra e levar o reino de Deus para toda a terra. Então, essa aqui é uma visão disso. O monte da casa do Senhor, é onde Deus habita, esse monte vai ser elevado acima de todos os montes. No final do versículo 2, concorrerão a ele todas as nações, virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará, de Sião sairá a lei. Versículo 4, vai acabar a guerra. Jesus, né, vai exercer seu governo, né? Ele vai repreender os povos, ninguém mais vai fazer guerra. Então aqui descreve, e tem outras descrições da natureza vivendo em harmonia, os animais, não está aqui, mas está em Isaías 11 e outros capítulos da Bíblia. Então aqui nós temos uma visão do reino de Deus. Ok, essa é a nossa esperança, nós estamos olhando para isso, nós não acreditamos em nenhum reino, nenhum governo, nem governos de dentro da própria igreja, nós não acreditamos em governos humanos. Ao mesmo tempo, nós entendemos que Deus estabelece governos humanos, na igreja e fora da igreja. Deus estabelece autoridade. O caminho de Deus não é de anarquia, que não tem autoridade. Tem autoridade. Mas nós estamos sempre vendo que esses governos humanos, e outra vez eu friso, dentro da igreja, como aconteceu em Israel e Judá no Antigo Testamento, os governos eram assim: sobe e desce, né? E levantava um, e aí começava a ficar vaidoso, arrogante. Deus tirava, Deus julgava o pecado, e depois ia fazendo essa sucessão. Um dia, queridos irmãos, um dia vai acabar essa sucessão. Um dia não vai ter mais essa alternância. Um dia não vai ser, um momento está um pouco melhor, mas depois piora. Não vai ter mais esses líderes e governantes, que eu estou incluindo todos. Nós todos somos muito falhos. E se não for pela graça de Deus, assim como o rei Salomão, que foi maravilhoso em sabedoria e temor a Deus e acabou caindo, infelizmente, a história de muitos homens de Deus, de muitos movimentos, um dia tudo isso vai acabar e Jesus vai estabelecer um reino permanente, glorioso. As pessoas vão subir a Jerusalém para receber o verdadeiro conhecimento, não vai ter guerra e vai ter um reino maravilhoso. Mas aí na sequência, versículo 5, o profeta fala: vinde, ó casa de Jacó. Então ele olha lá para frente e depois ele vem para o presente e fala assim: olha, mas hoje nossa situação não é assim. Tem um povo de Deus, mas não estão preparando o caminho, não estão fazendo como Deus quer. Então ele fala: vinde, casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. E aí ele vai até reclama com Deus: mas o Senhor desamparou o seu povo, a casa de Jacó. E aí ele descreve, eu não quero parar nisso, eu só queria chamar a atenção que ele descreve aqui, nesses próximos versículos, quantas coisas contaminaram o povo de Deus naquela época. E é claro que cada uma dessas coisas poderia fazer um paralelo hoje. Eles se encheram de costumes do Oriente. Então, vamos dizer assim, eles foram buscar fontes e costumes e sabedoria de outros povos, não de Deus. Eles pegaram costumes do Oriente, são agoreiros como os filisteus, se associam com os filhos dos estranhos. Então, são coisas assim de misticismo, são revelações e sabedoria e conhecimento de coisas que não vieram de Deus. E nós temos essa mistura, infelizmente, hoje. Versículo 7, a sua terra está cheia de prata e ouro. Então, o povo de Deus ficou rico,
ficou cheio de possessões, de materialismo, né? Ainda no versículo 7, a sua terra está cheia de cavalos. Cavalos era força militar, capacidade de se defender. Não tem fim os seus carros. Versículo 8, idolatria. E principalmente ele associa idolatria com as obras das suas mãos. Então a igreja, nós, a humanidade, está cheia de olhar para aquilo que nós fizemos, assim como Nabucodonosor. Ele olhou para os palácios, olhou para tudo que ele fez naquela cidade, no reinado, assim, olha quanta coisa eu fiz. Então nós adoramos as obras das nossas mãos. E aí, versículo 9, então, ele chega e fala assim, pelo que o homem será abatido e a humanidade humilhada. Não lhes perdoes, vai, entra nas rochas, esconde-te no pó, diante da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Então eu queria só mostrar esse quadro. Então nós temos uma visão do reino de Deus, como Jesus vai estabelecer, vai ser maravilhoso, vai alcançar toda a terra, todas as nações vão aprender da palavra de Jesus, vão ser governados por Ele, vão ser repreendidos por Ele, a guerra vai acabar. Todas as coisas que nós temos na descrição do reino de Deus. Mas aí ele faz uma descrição de como está o povo de Deus hoje. E nós também podemos entender que isso nos descreve hoje também. E aí ele fala sobre o que vai acontecer no último tempo. E a razão por que eu quero chamar a atenção para isso é que existem muitas coisas erradas, muitos pecados, muita corrupção, muita degeneração, né? O Romanos 1 descreve várias coisas que o homem sem Deus, o que acontece com o homem sem Deus. Mas a raiz de tudo é o orgulho. E esse capítulo mostra isso, só queria lembrar, isso está na história da humanidade, a origem, como eu quero mostrar, a origem vem do próprio Satanás, foi ele que começou essa semente do mal. Por isso que em Gênesis 3 fala da semente da serpente e a semente da mulher. Então são duas sementes e isso, eu não estou falando nenhuma novidade, isso aqui não é uma grande revelação, mas a questão é que quando o próprio orgulho entra no nosso coração, as pessoas que pregam isso de dentro da igreja acabam sendo contaminadas pela semente do maligno. Então isso é muito sério, que mesmo a gente sabendo disso, se nós não tivermos um coração humilde, um coração realmente que permite que o Senhor revele, nós não entendemos e a gente acaba caindo nos mesmos erros. Então eu vou ler esses versículos a seguir que descreve o que vai acontecer no dia do Senhor. E nós vamos entender que a nossa proteção, claro que nosso coração precisa ser contra todas as manifestações do pecado, contra tudo que Deus abomina, mas quando nós não tratamos da raiz, a gente não consegue resolver as outras coisas. E muitas vezes nós, a igreja, a sociedade, combate certas coisas que precisam ser combatidas, mas nos esquecemos da raiz. Então, olha o que é que Deus vai julgar. Ele vai julgar todas as maldades, mas qual é o foco? Qual é o ponto que a ira de Deus vai atacar no dia da vinda do Senhor? Versículo 11. Então, os olhos do homem arrogante serão abatidos, o orgulho dos homens será humilhado, só o Senhor será exaltado naquele dia. Então é uma questão, a grande batalha e a grande questão desde o início, desde antes da criação do homem, desde quando Lúcifer se exaltou contra o próprio Deus que o criou, a batalha sempre foi a questão do orgulho,
a questão da exaltação. Então nós temos dois caminhos para a exaltação. Porque nós poderíamos dizer, eu até estou me antecipando um pouquinho, mas acho que é importante guardar isso em mente desde agora. O caminho não o homem mau, Lúcifer e todo o sistema do homem quer se exaltar. Deus não, Deus quer abaixar todo mundo, Deus quer humilhar todo mundo, Deus quer que você fique lá embaixo. Não, Deus quer exaltar, Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem para sentar no trono. Deus criou o homem para governar junto com ele. Então, a questão não é Satanás quer exaltação e Deus quer nos humilhar, Ele quer pisar, Ele quer... O reino de Deus é Deus lá em cima e Deus não quer que ninguém nem levante a cabeça. Todo mundo tem que ficar muito submisso. É difícil descrever isso porque... Claro que Deus é o rei, claro que Ele é o único que vai ser exaltado, mas a questão, como nós vamos ver, o caminho de Deus é exaltação também, só que é por um outro caminho, ok? Então, só para a gente não perder o foco aqui. Então, versículo 12, o dia do Senhor dos Exércitos, que dia que é esse? Tem dias, o dia do Senhor mesmo em plenitude é o dia da vinda de Jesus, o dia do juízo. Mas houve muitos dias em que Deus fazia alguma coisa já para mostrar como seria aquele dia. Assim como hoje nós estamos vivendo uma crise de saúde, de economia, uma pandemia. Então isso não é a tribulação final, mas é para nos mostrar um pouquinho já como que vai ser e como nós devemos nos preparar. Então, o dia do Senhor dos Exércitos será contra quem? Todo soberbo, altivo, contra todo que se exalta, para que seja batido. Olha aqui versículo 13, falando sobre os cedros, como nós já vimos. Contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes. Mas não foi Deus que fez os cedros crescerem? Mas Deus vai ser contra todos os cedros. Por quê? Contra todos os carvalhos de Bazã, que seriam árvores fortes, grandes também. Versículo 14, contra todos os montes altos. Montes altos são reinados, né? Contra todos os outeiros elevados. Versículo 15, contra toda torre alta. Eu estava lendo isso aqui de novo hoje e pensando, olha como começou o século 21, derrubando duas torres altas, o orgulho, né, dos Estados Unidos, o orgulho do homem. Como que o homem pode fazer algo tão tremendo? Eu não sei se a gente já se acostuma, você pensa assim no avião, aqueles aviões enormes que levantam voo, a capacidade do homem de enviar um satélite, uma nave espacial para a Lua, a capacidade do homem de fazer essas torres tão altas, né? Você fica lá no alto. Eu tive a oportunidade uma vez de subir no alto de uma dessas torres, né? E você olhando lá do alto, era tão alto que eu tive a impressão que eu estava num avião, porque você olha lá embaixo tudo pequenininho. Como que o homem faz algo tão tremendo, uma obra tremenda de engenharia, de capacidade? E o século 21 começou Deus humilhando a capacidade humana. Então, contra toda torre alta, né, refere ao orgulho humano, a Torre de Babel, né, as proezas e realizações humanas. Então, contra toda muralha fortificada, contra todos os navios. O que Deus tem contra navios? Mas é claro que aqui teria que ler outros textos. Em Ezequiel, mesmo em Isaías, ele fala sobre Tiro, Tarsis, né? Esses lugares que tinham muito comércio. Apocalipse 18 fala sobre como Deus vai julgar o comércio. Então nós entendemos que Deus é contra. Claro, isso tudo, o mundo hoje funciona assim, não é que Deus quem mexe com o comércio está mexendo com uma coisa, com o pecado, mas
Também todo mundo que mexe com comércio sabe que o comércio é infiltrado, é permeado com injustiças, com coisas que não são corretas, né? Com imoralidade, com mentiras e com orgulho, né? Então, o capitalismo é o sistema humano, né? É o sistema humano, é o sistema que existe hoje. Nós não conseguimos sair fisicamente ou criar um outro sistema paralelo, isso é impossível hoje. Mas nós precisamos entender os governos humanos, os sistemas humanos de governo, de economia, de educação, todos esses sistemas estão permeados desse mesmo espírito. Então, contra todas as naus vistosas. Por quê? Porque tudo isso aí é arrogância humana. Então, a arrogância, versículo 17, a arrogância do homem será humilhada. Olha quantas vezes que ele fala aqui nesse trecho. Por isso que, assim, esse capítulo, assim, quando eu penso, o que Deus vai julgar? O que Deus vai remover? Deus vai remover toda a violência, todo o pecado sexual, todo o pecado, toda a depravação humana. Mas qual que é a raiz? Romanos 1 fala sobre isso. A raiz é quando o homem criado não reconhece a Deus como seu Criador, não dá glória a Ele, não reconhece a origem, né, que é o que nós temos enfatizado bastante. Nabucodonosor foi levado à humilhação para que ele pudesse reconhecer de onde veio o poder, de onde veio a sabedoria. Então, a arrogância do homem será humilhada, o orgulho dos homens será abatido, só o Senhor será exaltado naquele dia. Todos os ídolos totalmente desaparecerão. Eu vou pular para o versículo 22. Tudo aqui é importante, mas senão não vamos ter tempo de ver as outras passagens. Versículo 22. Parai. Essa é a conclusão final. Parai de confiar no homem, cujo fôlego está no seu nariz. Quer dizer, o homem como ser, o homem é independente de Deus. Né? Tem passagens que podem parecer contraditórias, mas o que Deus está falando é: pare de confiar no homem. Pare de confiar na sabedoria, na capacidade, na bondade do homem. O homem não tem. Tudo que ele tem, que tem valor, veio de Deus. Então, a arrogância precisa ser tratada, e isso é algo muito, muito sério. Então, agora só vou... os princípios que eu quero passar hoje são: primeiro, no final das contas, a grande luta, a grande batalha entre Deus e, na verdade, não é Satanás, não é a humanidade, é Satanás. A grande batalha Deus vai julgar os homens que se colocaram ao lado de Satanás, mas a grande batalha é entre os dois caminhos, que eu estou colocando aqui no flipchart. Nós temos dois caminhos para exaltação. É muito simples. Isso aqui todo mundo, todos vocês que estão ouvindo, eu acredito que não estou falando nenhuma novidade para vocês. Quais são os dois caminhos para a exaltação? Glória para si e glória para o Pai. Quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o plano de Deus, então nós temos esses dois caminhos. O caminho que vem de Satanás, que ele mostrou. Então, todo esse sistema de Nabucodonosor, de Babilônia, é esse mesmo sistema. E nós precisamos aprender a discernir isso nos outros, porque a gente faz parte, a gente precisa ver o que está acontecendo no governo, a gente precisa ver o que está acontecendo na igreja, mas não no sentido de criticar, de olhar para os outros. Nós precisamos aprender a ver isso em nós mesmos. Então, a glória para si mesmo, que tem a origem em Satanás. Então, eu só vou mostrar isso. Nós temos duas passagens, mas eu vou ter tempo de ler uma só. Uma está em Isaías 14, mas essa a gente não vai ler hoje. Nós temos, na verdade, duas passagens claras na Bíblia que falam sobre a queda de Satanás, mas não usa... não fala assim, agora
eu vou explicar o que aconteceu com Satanás. Nos dois trechos, né, nas duas passagens, Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vamos ler em Ezequiel 28. Essas duas passagens, o profeta está profetizando para um rei humano. Mas ele está dizendo, e isso a gente falou um pouquinho numa outra aula, por trás dos reinos humanos existem espíritos malignos. Satanás tem todo um sistema. A Bíblia chama isso de principados e potestades dos ares. A Bíblia chama Satanás do príncipe deste mundo. Deus é soberano, ele que dá a carta final, mas ele tem permitido, e tem toda a história disso, por causa da exaltação do homem no Jardim do Éden. Então, nós temos toda essa história que vem do caminho de Satanás. Então, só vou ler aqui rapidamente em alguns versículos, né, em Ezequiel 28, para a gente comprovar essa origem, a origem do orgulho, a origem do caminho. E essa é a raiz. Né? Nós precisamos ser contra outras manifestações do mal. Mas lembrem-se, o mais sério é o orgulho. Por isso, a implicação, eu não sei se vocês estão conseguindo, a gente fala assim, ligar os pontinhos. Todo mundo lembra daqueles exercícios que crianças fazem, né, que tem na escola? Tem um desenho ali e tem vários pontinhos. Então se liga o pontinho 1 ao pontinho 2, o 2 ao 3, e quando você vai ligando os pontinhos, você consegue formar um desenho, uma pessoa, uma árvore, uma casa. Então você liga os pontinhos. Antes de ligar os pontinhos, você não consegue ver direito o que está ali. Mas quando você liga os pontinhos, você consegue ver. Então, a Bíblia tem muitos pontinhos, mas às vezes nós precisamos ligar um ao outro. Sempre teve e tem hoje governantes, líderes malignos, pessoas que usam o poder para o mal. Mas a raiz dessa maldade vem lá atrás. E vem no momento em que a maioria de nós não consegue ver. A raiz da maldade não originou em algum tipo de crueldade, violência, injustiça, até mesmo a corrupção. A origem vem antes. A origem é orgulho. A origem é esse espírito. Então, olha o que ele fala. Olha, nós precisamos ver como que isso aconteceu nesse anjo da guarda, nesse anjo maravilhoso que Deus fez no seu exército. Deus fez todos os anjos. Nós entendemos muito pouco sobre isso, mas Deus fez Lúcifer, né? Mas aqui em Ezequiel 28 ele está falando com o rei de Tiro. Em Isaías 14 ele está falando sobre o rei de Babilônia. Então, tanto um quanto o outro, né? Tem outros reis, da Síria, Egito, Roma. É a mesma história. Hoje nós temos a mesma coisa. E nós podemos ter pessoas maravilhosas. Se tem a semente do mal, claro, tem em todos nós, mas se a pessoa começa a se entregar para essa semente de orgulho e arrogância, não importa quanto que a pessoa é boa, não importa quanto que a pessoa está falando do bem, vai cair nesse ponto. Então, eu vou começar no versículo 2. Filho do homem, Ezequiel 28, 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus, e estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. És mais sábio do que Daniel? Não há segredo algum que se possa esconder de ti? Pela tua sabedoria. Então, gente, tem muito pouca gente, claro que muitos imperadores e até pessoas contemporâneas, eu tenho mencionado isso, vários ditadores colocam
a imagem, a fotografia em toda parte, as pessoas adoram como Deus. Isso aconteceu em vários países comunistas, mas não é só em todo tipo sim, de ditadura e às vezes até mesmo em governos mais abertos isso acontece. Então a exaltação ela tem vários graus, várias medidas, mas a pessoa muitas vezes não fala que é Deus, como no versículo 2. Mas a pessoa pensa, versículo 4, pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder. Adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Então, essa elevação do coração é coisa muito séria. E nós precisamos entender que isso é muito sério e, como tenho falado, isso acontece na área de negócios, a pessoa que cresce, que consegue muitas realizações, pode ser na área profissional, pode nem ser de riqueza, pode ser uma pessoa que alcança uma posição muito elevada de influência, de conhecimento, é autoridade no assunto, eleva-se o seu coração. Então, e aí pulando aqui então para o versículo 12, nós vamos ver por que ele está falando com o rei de Tiro como se ele fosse alguém acima dos seres humanos normais, porque por trás do rei de Tiro, por trás do rei de Babilônia, por trás de governantes hoje, nós temos esse mesmo espírito. Satanás, que é o príncipe do mundo, ele inculca, ele coloca essa mesma atitude. E nós precisamos ter discernimento, nós precisamos entender que isso faz parte de algo que vai ser julgado. O meu apelo para mim mesmo e para você nesse dia é onde nós estaremos. A Bíblia fala para o povo dele fugir de Babilônia, sair de Babilônia. Nós não podemos sair do mundo. Jesus falou isso em João 17. Eu não peço que os tires do mal, mas eu peço que os guarde do maligno. O maligno está em toda parte. Esse espírito, essa atitude, ela pode infiltrar todo o coração, porque a semente já está lá. Então nós precisamos realmente falar assim, Deus, trata severamente o que precisa ser feito, faça para que eu não caia nesse erro. Então, qual era? Versículo 12, nós só vamos ler aqui como o próprio Lúcifer, qual era a história dele no início, né? Então aqui diz, filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, mas não é o rei de Tiro. É aquele que está por trás dele. Assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição. Olha, Deus está falando. Deus está falando, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Esse aqui não é o Éden, é o paralelo, né? Mas não é o Éden de Gênesis 1 e 2. Esse aqui é o Éden original, antes daquele jardim. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa. Aí fala o nome das pedras, teus engastes, ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda, ungido. Te estabeleci. Olha o que nós estamos vendo. Toda posição, toda perfeição, toda sabedoria vem de Deus. É Deus que dá. Mas o que acontece? No caminho humano, no caminho que nós estamos vendo, que é o caminho errado, o caminho de Satanás, a pessoa ou as pessoas, isso pode ser coletivo, isso pode ser um grupo, uma denominação, uma parte que acha que nós somos os melhores, nós somos os únicos, só nós que somos salvos. Essa exaltação, ela tem muitas manifestações, mas ela sempre vai acabar nisso. Quem deu isso? Eu te estabeleci. Estavas no Monte Santo de Deus. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos.
desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16, na multiplicação do teu comércio. Agora ele volta a falar do rei de Tiro. Mas olha como isso está muito infiltrado. Está infiltrado em negócios, em capitalismo, em sistemas de governo. Eu não estou falando contra o capitalismo a favor de um outro sistema. Estou dizendo que todos os sistemas são permeados, são infiltrados, estão cheios dessa maldade. Então nós precisamos ser como Daniel, que participava, mas o coração dele era totalmente puro. Ele não se misturava, ele não se contaminou com as iguarias do rei, ele não se contaminou com o partidarismo babilônico, ele não se contaminou com o desejo de estar ali para ganhar alguma coisa para si. Ele estava ali para servir e olhando para o reino de Deus, olhando, né, ao coração dele, o investimento dele. Ele estava ali no mundo, mas como não sendo do mundo, Jesus disse. Então nós estamos em todos esses sistemas, nós temos que trabalhar no comércio, nós temos que estudar, nós temos que seguir nossas vocações. Alguns são chamados até para fazer parte de governos, mas nós temos que estar totalmente fora desse espírito aqui. Então, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, porque a exaltação humana produz isso. E pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim protetor. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis. Então, tem várias outras passagens. Isaías 14 é muito esclarecedor também, mas isso aqui é suficiente para mostrar o que estou querendo mostrar. Primeiro, que Deus vai julgar a arrogância. Assim como quando Deus falou com Nabucodonosor, nesse capítulo que estamos estudando, Daniel 4, quando Deus mandou esse sonho e Daniel foi usado para interpretar, tinha muitos pecados. Nabucodonosor devia ter uma lista enorme de pecados. Deus falou de uma coisa. Uma coisa. Por que estou te lançando fora? Por que estou te julgando? Por causa do seu orgulho. Porque você não reconhece. Então, isso é a raiz do desvio e é o ponto de retorno. Quando nós nos enchemos de orgulho, né? Então, versículo 18 vai falar, multidão das tuas iniquidades. Tem muitas iniquidades, mas o que gera as outras iniquidades é o orgulho. Então, isso é um ponto muito importante. Então, em primeiro lugar, Deus vai julgar. O dia do juízo de Deus, o dia do acerto de contas, é o dia de julgar orgulho. Então, se nós quisermos estar fora, se nós não quisermos ser alvos do juízo de Deus, nós precisamos estar fora desse espírito, né? Nós precisamos entender onde que está a questão. Então, por trás de todos as posições de autoridade existem espíritos, principados e potestades, ok? Então agora eu quero ver com vocês, eu quero mostrar o outro caminho e depois nós vamos falar sobre como Deus trabalha com seu povo, né? Vamos para uma passagem, uma das minhas favoritas na Bíblia inteira. Claro que é difícil falar de passagem favorita, que todos são maravilhosos, mas esse texto em Filipenses 2 é um texto maravilhoso que nos mostra o caminho oposto. Então nós temos esse caminho que vimos que originou em Satanás e que ele traz a semente da serpente, a semente do mal, a corrupção que causa todas as corrupções e todas as iniquidades é a exaltação humana, a glória para si mesmo, ok? E agora nós temos em Filipenses 2 o outro caminho. Eu vou começar no versículo 1
porque normalmente quando eu leio esse texto eu começo no versículo 5, mas na verdade assim, ele começa desde o versículo 1 falando, Filipenses 2, Paulo escrevendo aqui, fala assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Eu acho maravilhoso. Paulo muitas vezes se excede em descrições, em adjetivos, em superlativos, né? Ele fala assim: se tem conforto, se tem consolação, se tem entranháveis afetos. Irmãos, a compaixão, o amor pelas pessoas que estão sofrendo não pode ser de boca para fora, tem que ser lá de dentro, entranháveis afetos e compaixões. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Está falando sobre unidade. Nós precisamos ser unidos. Nós precisamos ser um só povo, um só corpo. Quantas divisões no corpo de Cristo, na igreja. E ele falou assim, nós temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Como que nós vamos pensar a mesma coisa? Cada cabeça uma sentença, sobre todos os assuntos. Como que nós vamos ter o mesmo pensamento? Tendo o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Vocês estão percebendo que tem uma raiz. Não adianta a gente atacar a coisa pelas suas consequências. Nós precisamos ir à raiz da situação. Então ele fala no versículo 3, nada façais por contenda ou vanglória. O que é vanglória? É glória para mim. Mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E isso faz parte de governo. A pessoa que tem alguma posição de liderança no corpo de Cristo, ele tem que pensar assim também. Não que eu sou melhor. Ele tem que pensar nos outros, considerar os outros superiores. Versículo 4. Não atende cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E aí ele vai dar o exemplo supremo. Irmãos, isso aqui que Paulo está falando é impossível. Desde que, e aí eu quero só frisar, eu mencionei rapidamente, mas eu quero frisar que o pecado, eu estou dizendo que a raiz é orgulho. Então, Lúcifer começou com orgulho e caiu. No jardim do Éden, em Gênesis 3, o que é que Lúcifer plantou? O que que a serpente plantou no coração do homem e da mulher? O desejo de orgulho, o desejo de ser como Deus, o desejo de ser exaltado. E é muito interessante isso, porque Deus nos criou para ser parecidos com Ele. Mas Ele nos criou para ser dependentes, não uma dependência doentia. É muito estranho quando a gente pensa assim, o que é o reino de Deus? Deus vai governar sobre todos. Ele vai reinar com cetro de ferro, Jesus. Ele vai acabar com os sistemas humanos. Então a gente fica imaginando esses reinados humanos que o cara chega no poder e ele pisa em cima de todo mundo. Esse não é. Deus não é assim. O que ele quer é harmonia. O que ele quer é esse fluir de amor. E Jesus nos mostrou como é o caminho e nos mostrou o que é que Deus quer. Porque o que Deus queria do seu próprio filho não era que o filho fosse humilhado para ser humilhado. Eu não sei se você vai conseguir ligar esses pontinhos, né, para entender. Mas a gente conhece demais essa passagem. Jesus, que era Deus, ele se humilhou. Então, ele fala assim, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, essa tradução, ele faz parte, ele é Deus. Ele era, é e será sempre Deus. Mas ele não teve por usurpação, ou seja, assim, ele não falou assim, isso é meu, eu quero. Tem um lugar que fala assim que ele não se apegou, uma tradução desse mesmo texto, né? Ele não se apegou, ele não ficou segurando. Esse aqui é a minha posição, eu não abro mão. Quantas pessoas em posições de autoridade falam assim,
as pessoas precisam me respeitar, eu não abro mão. E o caminho de Jesus é o contrário. E isso vale para tudo. Sendo igual a Deus, ele não se agarrou, não se apegou a isso, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E eu gosto de falar disso aqui como uma série de degraus para baixo, né? O grande degrau foi descer de Deus para ser como homem. Ser homem mesmo. Mas aí ele, estando na forma de homem, ele se humilhou, sendo obediente, então ele se tornou um servo, foi obediente, ele foi até a morte, então homem, servo, né? Versículo 7, ele tomou a forma de servo, então homem, servo, morte, não somente morte, mas morte de cruz, aqui não está incluído, mas ele foi até o inferno, então Jesus foi descendo os degraus. Pelo que, versículo 9, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E agora eu vou ler mais um outro texto que mostra, e eu, por questão de tempo, eu preciso tentar resumir isso, mas esses princípios que nós estamos citando aqui, ao mesmo tempo são muito simples, muito claros, né? O caminho da exaltação de Satanás é glória para si mesmo. Ele quis ser mais do que Deus. Ele quis glória para si mesmo. Mas Deus não quer que haja reconhecimento. Deus reconhece, Deus fala naquela parábola dos talentos, os servos que foram fiéis, o mestre, o Senhor, que representa Jesus, ele elogia, ele fala assim, muito bem feito, você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Deus não tem, na verdade o propósito de Deus é nos exaltar. Ele quer nos exaltar, ele quer nos colocar no trono junto com ele. Ele quer casar, você quer uma exaltação maior do que a gente ser noiva do Filho de Deus, reinar com ele para sempre. Então ele nos exaltou. Salmo 8 fala que Deus fez o homem abaixo dos anjos, mas o coroou de glória e honra. Então Deus quer exaltar. Mas todo o princípio de Deus é isso que eu vou mostrar para vocês em 1 Coríntios 15, tem vários outros lugares que mostram isso, né? Mas em 1 Coríntios 15, eu só vou mostrar aqui como Deus, né? Acabamos de ler que Jesus se abaixou até a morte de cruz, então Deus o exaltou, mas ele já era exaltado. Mas Deus o exaltou. Jesus alcançou uma glória que nem ele, como Filho de Deus, tinha antes, por causa de se abaixar até esse ponto. Então, Deus precisou rebaixar Nabucodonosor. E depois que ele aceitou, Deus o exaltou novamente. E também deu a ele uma glória maior do que ele tinha antes. Então, nós temos esse princípio de que a humilhação diante de Deus não é uma humilhação falsa, uma humilhação produzida por nós mesmos, mas uma verdadeira humilhação nos leva à verdadeira exaltação. Então, Deus deu tudo para Jesus. Em vários lugares, Jesus fala assim, o Pai me ama, o Pai ama o Filho, deu tudo em suas mãos. E Jesus é o Filho modelo. Assim como Deus deu tudo para o seu Filho amado, unigênito, Deus nos dá, a Bíblia fala em vários lugares, Deus nos deu riquezas, nos fez assentar em lugares celestiais. Deus quer dar tudo para nós, mas Ele não pode dar tudo porque nós não fazemos como Jesus. Olha o que Jesus faz. 1 Coríntios 15, versículo 22. Assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado
o reino a Deus, ao Pai. E quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Então, isso aqui é bem resumido, mas é muito simples de entender. Jesus morreu na cruz, Jesus ganhou de volta toda a autoridade sobre Satanás, sobre os reinos deste mundo. Aquilo que Satanás quis dar para Jesus sem a cruz, Jesus rejeitou, mas Jesus conquistou todos os reinos, toda a autoridade. Mateus 28, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. Então, Jesus recebe a autoridade, mas versículo 25, convém que ele reine, não só agora, mas quando ele voltar e colocar seu reino na terra, no milênio, Jesus vai conquistar tudo, todas as forças, todos os reinos da terra, todo o orgulho será abatido. Jesus vai ganhar de volta a educação, a ciência, a cultura, todas as esferas de influência, todo o comércio. Jesus vai reinar, vai trazer tudo de volta ao domínio de Deus. Então, o que vai acontecer? Convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 26. O último inimigo que há de ser destruído é a morte. Ai, como nós esperamos, como nós ansiamos por essa vitória final. Que ele possa eliminar de uma vez por todas a morte. Agora ele fala, versículo 27. Pois todas as coisas... E aqui a gente precisa olhar certinho aqui, porque aqui às vezes nem aparece o pronome. Todas as coisas sujeitou. Quem sujeitou? Deus. Debaixo de seus pés. Os pés de quem? Jesus. Então Deus Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus. Versículo 27 ainda. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou, que é Deus. Então Deus coloca todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, menos o próprio Deus, o próprio Pai. Versículo 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que é que Deus... Qual que é o princípio de Deus? E esse é o caminho de Deus, é o caminho que Jesus abriu para nós. E é só porque Jesus originou desde o Jardim do Éden, que o homem entrou no caminho de Satanás, o homem não consegue sair desse caminho. Agora Jesus na cruz, Jesus abriu um novo caminho. Esse novo caminho não é só caminho para que eu possa adorar a Deus, claro que é isso. Mas Jesus abriu um caminho para que a gente possa viver, 1 João diz isso, para que a gente possa viver como Ele. Então, o caminho de Jesus é um caminho para a glória, é um caminho para o reino, é um caminho para que... Jesus falou assim, Pai, agora é hora do Senhor glorificar o seu Filho. Mas como que era a glória do Filho de Deus? A glória do Filho de Deus era entregar tudo para o Pai, a própria vida. E com isso o Pai glorifica o Filho, coloca todas as coisas debaixo dos seus pés, o Filho vira e fala, Pai, agora o Senhor colocou tudo debaixo dos meus pés, eu entrego tudo de volta para Ti. A Trindade é uma vida de doação mútua. O Pai entrega tudo, o Filho entrega de volta para o Pai então sujeita tudo ao Filho, o Filho fala assim, agora eu vou entregar tudo ao Pai. Então, esse é o caminho, claro que nós poderíamos ir examinando muito mais, destrinchando muito mais esse caminho. Mas eu quero terminar falando sobre o que Deus vai fazer no final. Nós ainda vamos terminar lendo os últimos versículos de Daniel 4, mas ainda antes de ir para lá, eu quero só que vocês se lembrem. No sonho de Nabucodonosor, diferentemente do que aconteceu com muitas outras autoridades e imperadores e reis,
no sonho de Nabucodonosor, Deus falou assim: eu vou cortar a sua árvore, mas eu vou deixar um toco. E eu não tenho tempo para ler, mas em Isaías 6, naquele encontro maravilhoso que Isaías teve, ele viu Jesus sentado no trono, ele entrou na presença de Deus com os serafins e tudo. Naquele encontro de Isaías, na presença de Deus, Deus revelou para ele que viria muito juízo sobre o povo de Deus, o povo de Israel. E lá fala sobre assim que eles vão ser cortados, às vezes cortados de novo, mas que iria ficar um toco. Então, tanto no caso de Nabucodonosor, Deus deixou um toco e o toco brotou de novo. No caso também do povo de Deus, Deus está falando: eu vou julgar. Tem muitas palavras de purificação, de juízo sobre o povo de Deus. Tanto o povo natural, o povo de Israel, tem acontecido ao longo dos séculos. Pelo que nós entendemos as profecias, vai ter mais um juízo duro contra Israel. E a gente vê que Israel hoje é um povo ainda que não reconhece, não se humilhou diante de Deus. Eles têm muita sabedoria, eles são muito inteligentes, abençoados por Deus. Deus é quem dá essa sabedoria, mas a sabedoria que vem de Deus, eles ainda não têm. Eu não tenho tempo para ler hoje, mas eu quero indicar para vocês. A sabedoria de Deus. Tem muitos lugares que falam, o livro de Provérbios está cheio, mas eu quero dar referência a Provérbios 3, os primeiros 10, 12 versículos, não me lembro exatamente, mas a primeira parte o capítulo inteiro, né, de Provérbios 3, mas principalmente os primeiros versículos, que ele mostra que tem uma sabedoria que é diferente. Salomão escreveu Provérbios, mas ele mesmo não viveu de acordo com a sabedoria que Deus mostrou para ele. Mas a sabedoria de Deus, em Provérbios 3, mostra: não confie na sua própria sabedoria. Não confie em si mesmo. E o outro texto, né, então essa é a sabedoria que vem de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, esse temor de Deus não é medo. Deus vai me julgar, Deus vai me castigar. Não, o temor de Deus. Eu na minha maneira de interpretar, né, quando eu olho para Jesus, Jesus tinha temor de Deus, a Bíblia fala. Ele não tinha medo de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, como ele não pecou, ele não precisava ter passado pela morte. Ele não ia perder a posição de filho se ele não fosse à cruz. A gente fala Jesus, se ele não fosse a cruz, é uma coisa impossível. É como falar Deus mentir ou Deus não ser luz, assim, é impossível. Mas assim, ele não estava fazendo isso para ganhar alguma coisa. Jesus tinha isso já. Então Jesus tinha temor de Deus, porque Jesus não queria perder o relacionamento de amor, de se doar mutuamente que ele tinha. Ele não ia perder isso por nada. Ele estava disposto a ir ao inferno por nós, pelo amor que ele compartilhava pela humanidade, mas pelo amor de Deus, pelo amor do Pai. Então, o temor não é medo. Eu tenho temor porque eu não quero perder meu relacionamento com minha esposa. Eu não tenho medo dela, mas eu não quero perder meu relacionamento com ela. Eu não quero perder o meu relacionamento com meus filhos. Eu não quero perder o meu relacionamento com meus amigos. Então, eu tenho temor. Eu não quero maltratar, eu não quero pisar, eu não quero agir com injustiça. Eu tenho temor. Eu quero manter. Então, temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o outro texto é 1 Coríntios 2, que Paulo fala que nós temos uma sabedoria que não é de acordo com os homens. Na verdade, ele começa no capítulo 1, 1 Coríntios 1, que Deus usa as coisas que são de nada nesse mundo, usa as coisas humildes. Por que ele faz isso? Porque tem que fugir dessa exaltação, esse amor próprio, né? Dessa glória para si. E a Bíblia fala que os príncipes do mundo, Satanás e as outras potestades dele,
eles não entendem essa sabedoria. Porque fala assim, se eles entendessem, não teriam levado Jesus à cruz. Então, essa é a verdadeira sabedoria. Então, eu quero terminar lendo com vocês no livro de Sofonias. É um profeta pequenininho, pouco citado, mas ele tem duas passagens aqui, um no capítulo 2 e outro no capítulo 3, que eu acho que são maravilhosos para entender. Então, vamos só recapitular. Nabucodonosor foi cortado, mas Deus deixou um toco, porque ele seria restaurado. Esse é o desejo de Deus. Os juízos de Deus, no desejo de Deus, é que haja restauração. Para que haja restauração, Deus não está exigindo, não exigiu de Nabucodonosor que ele soubesse como corrigir todas as centenas de pecados que ele tinha cometido. Ele tinha que resolver um problema. O problema era a exaltação. Ele tinha que reconhecer Deus. Então, e Deus falou com Isaías, em Isaías 6, que Israel, o povo de Deus, também seria julgado várias vezes, mas que o toco ia ficar. Então eu quero ler com vocês em Sofonias 2, porque nós estamos chegando ao fim dos tempos. Deus está tratando com o mundo, mas Deus está tratando muito mais com a igreja. Está tratando com você e comigo. E nós precisamos entender esse princípio. Está em Sofonias 2, os primeiros 3 versículos, depois nós vamos para Sofonias 3. Sofonias 2, versículo 1. Congrega-te, ó nação que não tens pudor. Em linguagem de hoje, sem vergonha, né? Não tem pudor. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. E contra quem Deus está irado? Versículo 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Quem que é manso? É quem não é arrogante. Buscai ao Senhor todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura. E é isso que para mim é muito importante, que ele está falando sobre o dia do Senhor. Então, quem será protegido? Quem achará abrigo, proteção no dia do Senhor? Não são os altivos. Pode ser igreja, pode falar do nome de Deus, pode defender um monte de coisas aparentemente que Deus defende, mas se não tiver esse coração, nós seremos alvos da ira de Deus. Então, buscai todos os mansos da terra, que cumpris seu juízo, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então, aqui ele está mostrando que, assim como Nabucodonosor, Deus deu uma mensagem para os reis da terra. Se não, Salmo 2, né? Se vocês não se humilharem, se vocês não aceitarem, no dia da ira, vocês serão quebrados, vocês serão julgados. Mas ele está falando com a igreja. Ele está falando com a igreja. Buscai a mansidão. Capítulo 3, versículo 11. Naquele dia, e aí ele está falando assim, né? Vamos voltar para o versículo 10, né? A gente pode voltar, assim, o trecho todo assim, é bom para achar o contexto, mas ele está falando sobre restauração. Ele está falando sobre restaurar o povo dele, que ele vai, versículo 9, ele vai dar lábios puros aos povos, não só para Israel. Todos invoquem o nome do Senhor. Versículo 10. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores me trarão sacrifício, o povo que estava disperso. Mas olha aqui, versículo 11. Naquele dia não te envergonharás. Então, no capítulo 2, ele falou de um povo que não tinha vergonha, não sentia vergonha. Mas aqui ele está dizendo, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Como assim? Eu não vou
me envergonhar do que eu fiz? Com que te rebelaste contra mim? Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Então, o que Deus quer? Ele quer nos exaltar, Ele quer nos agraciar, Ele quer habitar conosco, Ele quer nos levar ao ponto de poder nos honrar e estar junto com Ele. Mas para isso nós temos que ser livres da soberba. Versículo 12. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre que confia no nome do Senhor. E aí, versículo 13, o remanescente não cometerá iniquidade. Estão vendo onde que está a raiz? Se Deus tirar a soberba, claro, o que vai acontecer? Nós vamos nos arrepender, nós vamos reconhecer os outros pecados também. Mas a soberba é que cega. A soberba é que nos leva a praticar iniquidades. Mesmo a gente pensando que está fazendo justiça, muitas pessoas acham que estão fazendo o bem para Deus. Saulo, no Novo Testamento, estava perseguindo os cristãos, achando que ele estava fazendo um serviço para Deus. Deus precisou colocá-lo de joelhos, colocá-lo no chão, para que ele pudesse se humilhar diante de Deus. É a humildade que abre os nossos olhos. Nós não temos nem condições de nos tornar humildes. Nós não somos capazes. Mas Jesus abriu um caminho. Nele nós podemos achar a verdadeira humildade, mas isso não é só uma coisa que a gente fala, né, para ficar bonito. Em Cristo a gente acha a humildade. Não, isso tem que ser operado em nós. Ele precisa realmente tratar conosco para tirar essa soberba. Então, vamos para Daniel 4 e vamos finalizar esse capítulo. Daniel 4, versículo 34. Então diz o seguinte: mas ao fim daqueles dias, isso Nabucodonosor relatando, então no fim dos 7 anos, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Eu já expliquei que a humildade é olhar para Deus. Todas as vezes que você olhar para si mesmo, mesmo quando você fala que você não é nada, que você não é ninguém, mas se você ficar olhando para si, isso não é humildade, é orgulho. Então, eu levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Então, o que aconteceu com Nabucodonosor? A gente, claro, não entende muito o que aconteceu, porque parecia que ele não tinha a própria razão, ele perdeu a sanidade. Mas, de alguma maneira, Deus viu que ele estava pronto a se humilhar, estava pronto a reconhecer a grandeza de Deus. Então, ele bendisse o Altíssimo e o louvou e glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Irmãos, eu tenho falado isso, a gente endossa isso, a gente acredita. Eu sei que o reino de Deus, que o governo de Deus, que a vontade de Deus está acima de todas as coisas, mas no nosso dia a dia a gente desmente isso, a nossa ansiedade, a nossa briga, o nosso apoio para um, para outro, mostra que nós não estamos acreditando no reino de Deus, como ele está falando aqui. Versículo 35, todos os moradores da terra são reputados em nada. Ou seja, Deus, ele não precisa da aprovação, ele não depende, e Deus está tão acima. Tem passagens, Isaías 40 e outros lugares que mostram que Deus olha para a terra inteira, é como uma pedrinha na mão dele. As nações são como nada, não como nada assim como não são importantes, mas diante da grandeza de Deus, nós entendemos que nenhum poder humano, que seja para o bem ou seja para o mal, nenhum poder humano é capaz de fazer algo na nossa vida.
é capaz de dominar. Assim, nós não temos nem medo de governos ruins, nem admiração, confiança de governos bons. Nós não acreditamos nenhuma coisa nem outra. Nós olhamos para o reino de Deus. Todos os moradores, todos os governantes da terra são reputados em nada. Segundo a sua vontade, a vontade de Deus, ele opera no exército do céu. Claro, tudo que Deus quer fazer com os anjos, ele faz. E ele opera nos exércitos do céu e nos moradores da terra. Deus faz as coisas conforme a vontade dele. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então, essa é a nossa confissão. Nabucodonosor chegou a esse ponto. Eu acredito que nem nós, assim, ele era um rei pagão, mas eu acredito que nós também não tenhamos chegado a esse ponto, porque dentro de nós existe essa raiz de orgulho. Então, nosso clamor a Deus e nossa disposição a Deus é Deus. Olha o que Deus fez. Tem tantas teorias, tantas ideias sobre o que está acontecendo, por que está acontecendo. E no fim, é como fala em Salmo 2, Deus está olhando para todo mundo e dando risada, porque na verdade isso não veio da China, isso não veio daqui, dali, em termos finais, em termos de origem, mas tudo foi por causa de Deus. Tudo o governo de Deus está acima de todas as coisas. Então nós também precisamos dessa revelação. Aí no mesmo tempo que voltou a ele o entendimento, a dignidade do reino, voltou também a majestade, seu resplendor, os seus conselheiros. Eu falei que isso é um milagre, Nunca isso aconteceria se alguém tivesse chegado a tal ponto. Alguém ficou louco. E nós vamos chamar, parece que ele está melhor, mas nós vamos chamá-lo de volta para o trono? Nunca aconteceria isso. Mas ele foi restabelecido no reino, a glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade. Isso que importa. Isso que importa, não nos importa. Claro que a gente faz parte de acontecimentos, mas governantes daqui, governantes dali, país A, país B, conhecimento, sabedoria, todas as coisas estão abaixo do governo de Deus. É Ele que muda os tempos e estações, é Ele que determina. Então todas as suas obras são verdade, os seus caminhos são justos e Ele pode humilhar os que andam na soberba. Então, essa é a grande lição. Que Deus nos ajude e que nós possamos entender, os dois caminhos para a exaltação. Eu termino reafirmando. Não é que Deus quer fazer um reino e colocar todo mundo no pó e não, assim, sabe, alguém que está... Deus não tem prazer, assim, de mandar, de usar autoridade. Deus não sofre de necessidade, de ego, de mandar em cima de pessoas. Ele quer algo em harmonia. Ele quer nos exaltar. O grande desejo de Deus é nos exaltar. Mas isso tem que ser feito nesse ambiente de amor, como o filho com o pai. Por isso que nós entendemos que o caminho para a exaltação é pela humilhação, mas é um caminho de dar toda a glória para o Pai. Pai amado, nós estamos tentando, estamos buscando, estamos tateando como no escuro muitas vezes, mas nós queremos encontrar em Ti a resposta. Queremos encontrar em Ti o caminho. Queremos encontrar em Ti a verdadeira humildade. Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, precisamos da Tua luz, para que não sejamos enganados, para que não sigamos, ó Deus, caminhos dentro da igreja ou fora da igreja, que não venhamos a seguir caminhos de exaltação. A igreja tem buscado muito a exaltação, tem buscado um caminho de poder, um caminho de influência. Nós só vamos influenciar o mundo através do caminho de Jesus.
Nós não vamos impactar o mundo com as nossas alianças com o poder, com a exaltação, com conhecimento, com qualquer tipo de força ou poder humano. Nós só vamos influenciar o mundo como o Senhor influenciou, indo pelo caminho da cruz. Senhor, como em Coríntios 2, queremos conhecer a sabedoria que foi escondida, que os grandes não conseguiram entender, que Lúcifer não conseguiu entender. Nós queremos entender essa sabedoria. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.